No quadro de hoje eu vou responder uma pergunta que as pessoas me fazem: se eu sou ateu, se eu sou agnóstico e se eu creio em Deus, se eu creio em Jesus e em que eu creio. Essa é a pergunta que eu vou responder no quadro de hoje, que é... Pois é, nesse quadro a resposta é a seguinte: eu não sou ateu, eu não sou agnóstico e eu não sou um homem religioso. Eu sou um homem de fé e espiritualidade não religioso. Vamos explicar esses termos para a gente poder entender? O ateu é a pessoa que não crê em nada metafísico. Espíritos, não crê em Deus, não crê em espíritos malignos, não crê em entidades, não crê em santos, não crê em nada metafísico. Ele não crê, ponto. Ele crê apenas na matéria e no que existe. Pronto. Esse é o ateu. O agnóstico é a pessoa que ele nem crê e nem deixa de crer. Ele está em suspense, ele põe uma interrogação. Pode ser que exista, mas até que me provem que existe, eu fico esperando ver alguma prova. Então ele é basicamente uma pessoa cética. Uma pessoa que diz, olha, pode até existir, mas se não me provar, eu não creio. E a pessoa de fé é a pessoa que tem convicção. Ela crê em coisas. Ela tem fé que existem coisas. Eu especialmente creio e tenho fé na humanidade, no ser humano, na capacidade humana de amar uns aos outros e construir um mundo melhor. A espiritualidade ela tem a ver com a prática dessa fé, dessa convicção, de você de fato vivenciar isso com congruência e com realização prática. E a crença tem muito mais a ver com o passado da história do que a pessoa viu, entendeu? Ele viu, por isso creu, né? Como diz um texto bíblico. Ele fala o seguinte, Jesus, quando se apresenta na ressurreição aos discípulos, ele diz o seguinte: se vocês viram e creram, maior ainda é aqueles que não viram, não verão e assim crerão, né? Ou creem. Então, assim, definir esses termos, fica então explicado a resposta. Eu creio em coisas. Eu sou um homem de fé e espiritual, não religioso. A pergunta é, eu creio em Deus? Sim, eu creio em Deus. Eu creio numa causa primeira que gera todas as coisas e que tem o poder de ser infinito, onipotente, onipresente, onisciente e eterno. Eu creio neste. Ou seja, o Deus que eu creio não tem nada a ver com a religião. Eu sou, portanto, ateu de todos os deuses das religiões. Porque os deuses das religiões foram concebidos por seres humanos finitos, que estão tentando conceber o Deus infinito. E, obviamente, isso é impossível. É impossível que o ser humano finito conceba, seja inclusive de maneira religiosa, um Deus infinito. E, portanto, toda concepção do ser humano finito sobre o Deus infinito, ela é, obviamente, incompleta, equivocada e caricata, como tal é algumas religiões e talvez até todas. Né? Nós temos aí 11 mil religiões no mundo, sendo que acredita-se que 8 mil delas estão na Índia. A Índia é um dos países mais religiosos do mundo e, infelizmente, também um dos países mais pobres do mundo. O que acontece? Eu creio que existe um Deus, só que o Deus que eu creio, ele tem a ver com convicções de fé, de experiências que eu vivi durante a minha vida, de milagres, prodígios. Nós somos um milagre. Nós somos um universo dentro do universo. E o universo em si é um milagre. E se você quiser, depois eu te explico um pouco mais sobre esse Deus que eu creio. Bom, respondendo à segunda pergunta, se eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Olha, quando eu leio a Bíblia, por exemplo, e eu encontro 10 mil passagens, versículos, textos, fatos, narrando acerca de Jesus, 700 anos ou mais antes de ele existir, e depois eu encontro Jesus 700 anos depois, realizando esses 10 mil feitos. Eu fico pensando qual a probabilidade estatística, matemática, de um ser humano conseguir realizar 10 mil feitos que foram falados acerca dele 700 anos ou mais, por mais de 40 pessoas, e que ele consiga encontrar pessoas, ambientes, situações adequadas com o momento exato e cumprir todos esses 10 mil coisas sem esquecer de nenhuma. Qual a probabilidade estatística disso acontecer e ele não ser quem ele diz que ele é? Agora, a dúvida de muita gente é se Jesus é Deus em forma humana. Essa é uma outra discussão. E eu deixo para você um texto de João, o Evangelho de João, primeiro versículo de João, em grego.
Se você não fala grego, pegue o tradutor, coloque aí para traduzir, procura, pesquisa e tenta buscar entender esse texto. E se você quiser, depois a gente faz um vídeo sobre isso também, explicando o que esse texto significa em grego e suas muitas interpretações e como que isso revela a divindade de Deus, segundo o evangelista João. Bom, esse é o assunto que responde às perguntas das pessoas para explicar uma coisa. Este quadro não é sobre religião, é sobre relação. É isso mesmo, não é para falar sobre religião, é para falar sobre relação. Relação com o divino em você, relação com o divino no outro e a relação com o divino entre nós. Ou seja, é como o texto, é como a palavra, é como a saudação. Namastê. O divino em mim saúda o divino em você. Então, esse quadro é sobre relação com o divino em mim e em você. É o divino em mim saúda o divino que está em você. É sobre relação, não é sobre religião.